Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, através do seu Santo Espírito, possa estar em tua casa, em tua vida, encher o teu coração. Estamos aqui reunidos em igreja para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, a Santa e Boa Bíblia, que guia os nossos passos para a salvação. Hoje nós vamos falar sobre andar com Deus. Andar com Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. Vamos extrair um pouco para benefício nosso. Aqui estamos reunidos em igreja, já oramos. Convido a você a pegar sua Bíblia e orar também, pedir que o Senhor abra sua mente, faça você entender a sua santa palavra. E assim vamos ouvir o que está escrito do Senhor. Andar com Deus. Há muitas pessoas no mundo que dizem: eu ando com Deus. Ando com Deus. Mas será que a experiência que muitos estão tendo, pode ser até nós, realmente é o que a Bíblia mostra do que significa andar com Deus? Então vamos ler alguns relatos bíblicos sobre: estou eu andando com Deus? De fato? Irmãos, eu li um texto de uma escritora muito renomada, conhecida, e ela escreveu o seguinte, até comentei mais cedo com a igreja: durante o dia, a gente não consegue ver as estrelas que estão nos céus, mas elas continuam lá. É quando escurece, quando o sol se põe e vem as trevas da noite, que então conseguimos ver as estrelas brilhando. O que isso tem a ver com andar com Deus? Tudo, meus irmãos. Enquanto estamos agora em nosso país, Brasil, em tempo de paz, é muito fácil se enganar dizendo ando com Deus. É muito fácil sentar no banco da igreja, dizer estou com Cristo. Mas Jesus certa vez disse: haverá uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Quando vier as trevas da perseguição em breve sobre a igreja, então saberemos quem realmente são as estrelas. Muitos que diziam ser cristãos e servos de Deus já não estarão conosco. E aqueles que a gente olhava e aos nossos olhos não brilhavam muitos, quando vierem as trevas, se mostrarão serem as verdadeiras estrelas. Por quê? Vamos ver. Porque no dia a dia, antes de as trevas virem, eles mantinham comunhão com Deus. E quando chegou as trevas, se mostrou que eles realmente são os que brilham. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 17. A partir do versículo 42. Aqui vai falar da história de Davi e o gigante Golias. Quem nunca ouviu? A partir do versículo 42, assim diz a palavra do Senhor. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com um filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Versículo 58. E disse Saul, que era o rei: de quem é esse filho, jovem? E Davi disse: filho de teu servo Jessé, belemita. A tão contada história de Davi vencendo o gigante Golias. Há muitos séculos essa história é passada e contada, estimulando fé entre os servos de Deus. Vamos aqui tentar imaginar a cena. Os filisteus se ajuntaram contra o povo de Israel, mas agora eles tinham um trunfo, um gigante, Golias. E estava ali o povo de Deus, o exército do Senhor, acampado, e agora se encontrava amedrontado. Sua fé, na hora do desespero, diante daquele gigante, fugiu. Homens que, de outras vezes, tinham entrado em guerra e vencido pelo Senhor. Homens que tinham experiência de irem à guerra e voltarem com a vitória, junto com seu rei Saul. Mas agora, diante daquele gigante, a fé e aquela coragem que tantas vezes tiveram em outras guerras passadas, fugiu. Esqueceram do Deus que tinha ajudado eles a vencer as batalhas anteriores. E diante daquele gigante, dos seus insultos, ninguém teve coragem de fazer nada. Um exército, todos criam no mesmo Deus, todos faziam parte do mesmo povo, todos descendentes de Abraão, o pai da fé. Mas ninguém fez nada diante do gigante. E agora a Bíblia apresenta ali diante de nós um personagem que ninguém dava nada por ele. Talvez alguém que não brilhava aos olhos do homem. Aqueles que tantos brilhavam, vencido guerras, quando chegou a prova diante de um gigante, se mostrou que não tinha brilho nenhum. E aquele que vivia apagado, aquele que ninguém conhecia, vivia escondido, apacentando as ovelhas, quando veio a prova, se mostrou ser a verdadeira estrela, quando escureceu.
Davi, quando chegou no arraial, viu o gigante insultando o povo de Israel e desafiando, e olhou e viu o povo tudo quieto, tudo amedrontado, e ninguém tendo coragem de fazer nada, se revoltou. Aquilo mexeu com Davi. Ele não suportou ver o Deus que ele servia sendo insultado, desprezado por um filisteu. Então Davi começou a questionar: quem é esse incircunciso para falar contra o povo de Deus e o Deus de Israel? E talvez naquele momento, irmãos, começaram a dar para Davi: quem é esse moleque aí? Franzino, sem nenhuma experiência, aparentemente, experiência de guerra. E quando ninguém teve a coragem de se oferecer, ele disse: ninguém vai ter a coragem? Vocês não servem o Deus poderoso que abriu o mar vermelho? Que tantas vezes expulsou nossos inimigos e nos deu a vitória? Eu vou. Eu começo a imaginar, talvez, as pessoas rindo e olhando: esse aí é maluco. E Davi foi diante do rei e disse: eu vou. E o rei disse para ele: Davi, usa a minha armadura, já que ninguém quer ir, apareceu você vai então. Bota minha armadura nesse homem. E Davi começa a colocar a armadura e diz: não, é muito pesado, escudo pesado, espada pesada, não vou com isso não. Davi vai lá no rio, pega algumas pedrinhas e vai com uma funda. Uma funda a gente pode comparar com o estilingue hoje, é assim que vocês chamam, né? Na minha terra chama peteca, mas aqui eu sei que chama estilingue, que a gente bota a pedra aqui, só que a funda era diferente. Ela tinha a cordinha aqui, a gente botava uma pedra aqui e girava, e aí você soltava uma das cordas. É quando você soltava a pedra, liberava, você joga, liberava. Então Davi tinha uma funda, pegou umas pedrinhas, é o que eu preciso. Imagina, Davi com cajado de pastor, atrás dele um exército todo armado, ninguém teve coragem de dar um passo. Todos armados com espada, escudo, lança, arco e flecha, ninguém deu um passo, com medo do gigante. Mas Davi com um cajado de pastor, e uma funda e umas pedrinhas, foi. E Davi, diante daquele gigante, o gigante o desprezou, diz a palavra. O desprezou. E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vocês mandam para mim um menino? Estão insultando-me? Hoje mesmo eu vou dar as tuas carnes para as aves do céu comer, né? E aí Davi falou: você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você tem afrontado. Isso é fé. Ele falou: hoje mesmo, hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu cortarei a tua cabeça. A Bíblia não relata, mas eu imagino aquele gigante rindo e todo o exército atrás dele rindo de Davi. Até Davi girar a funda e lançar a pedra. Davi não se amedrontou, ele não falou aqui da boca para fora, ele falou e correu atrás do gigante. A Bíblia fala que quando o gigante veio atrás dele, ele não correu, ele foi em direção ao gigante. E ele jogou a funda, imagina lá os anjos conduzindo aquela pedra, foi bem na testa do gigante. E a Bíblia fala: Davi não tinha espada, então ele correu, pegou a espada do próprio gigante que estava no chão agora e cortou-lhe a cabeça. E os filisteus que antes estavam rindo, imagino que eles estavam rindo, agora todos fugiam com medo de ao ver o seu herói caído e morto. E agora o exército de Israel teve coragem de ir atrás do povo. Mas aí eu pergunto aos irmãos: Davi enfrentou um gigante todos os dias da sua vida? Quero ouvir. Davi enfrentou um gigante todo dia? Não. Todo dia Davi acordava e tinha que lutar com um gigante? Não. Aqui a Bíblia ressalta um ápice de um momento da vida de Davi onde ele demonstrou a fé que tinha. Ele enfrentou um gigante chamado Golias, mas ele não enfrentou aquele gigante todo dia. Não é que todo dia Davi tinha que acordar e aparecia mais Golias e Golias para ele derrubar. Não.
Agora, qual possivelmente devia ser a diferença entre Davi e todo aquele exército que serviam o mesmo Deus? Louvavam e cantavam para o mesmo Deus, tinham as mesmas crenças, receberam a mesma palavra. Por que um pequenininho desarmado, magrelo, teve a coragem de ir diante de um gigante, e um exército todo armado que serviu o mesmo Deus não teve a coragem de dar um passo? Se a gente ler aqui, ainda em 1 Samuel 17, nós temos uma ideia. Vamos ler agora a partir do versículo 23. A gente leu do 42 em diante, mas vamos voltar para o versículo 23. Diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, agora prestem atenção ao que Davi disse, versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, de seu pai. E quando vi um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da sua barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Então Davi se ofereceu e o rei falou: Você não pode lutar contra o gigante. Ele é um guerreiro experiente desde sua mocidade. Você é um moço. Davi falou: Escuta, rei. Enquanto eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, cuidando das ovelhas dia a dia, aparecia um leão e aparecia um urso e pegava uma das ovelhas, eu não corria. Eu pegava na barba do leão e matava. Pegava na barba do urso e matava. Irmãos, sejamos sinceros. Quem, ao ver um leão pegando uma ovelha, vai agarrar a barba do leão para matá-lo? Davi, antes de ser chamado por Deus a enfrentar um gigante,
Ele criou experiência com Deus lá onde ninguém o via. Lá onde ninguém dizia que ele era uma estrela, escondido dos olhos do homem, cuidando das ovelhas, Davi estava ali dia a dia aprendendo com Deus. E quando aparecia um leão, ele não fugiu, ele andava com Deus. Ele disse: Deus que eu sirvo vai cuidar de mim e das minhas ovelhas. E Deus o usou para matar o leão. E também Deus foi com ele quando ele esteve diante do urso. Então percebam, irmãos, antes de Davi estar diante de um gigante em algum determinado tempo da sua vida, demonstrando fé no Senhor, ele teve suas provas diárias no dia a dia. Deus o provou, colocando em seu caminho um leão no seu dia a dia. Deus o provou, colocando no seu dia a dia um urso. E ele não retrocedeu. Ele buscou o Senhor e o Senhor deu vitória a ele em algum determinado dia sobre o leão e outro dia sobre o urso. Voltemos a meditar no que eu falei, que tinha lido no início. Durante o dia a gente não consegue enxergar as estrelas, mas quando vem as trevas da noite, conseguimos vê-las brilhando. Lá escondido, dia a dia, orando a Deus e cuidando das ovelhas e vencendo o leão e o urso, ninguém viu Davi. Deus o viu e o conhecia. Ninguém viu Davi. Talvez a gente comece a admirar e olhar para grandes homens que pregam, se demonstram ser grandes pregadores. Hoje a internet facilitou isso, então apresenta-se vários pregadores como os campeões da fé da nossa geração. Mas só Deus sabe o dia a dia de cada um. E quando vier, meus irmãos, a grande prova que há de vir sobre o mundo, que Jesus nos alertou que há de vir, a grande tribulação como nunca houve, vai ser demonstrado quem realmente no dia a dia hoje tem buscado andar com Deus, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está lhe vendo em um púlpito, quando ninguém está lhe vendo na igreja, quando ninguém está lhe vendo, seja fazendo o que for na causa de Deus. Falo em um ambiente onde você é visto, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, no mercado, onde você for no seu dia a dia. Onde você não é visto como talvez o grande pregador em cima do púlpito, ou o grande irmão da sua vizinhança, ali no seu dia a dia. Quem você tem priorizado? Quando você acorda, quem é primeiro a ser buscado em sua vida? É as preocupações do dia a dia? É o alimento? Ou é o Senhor? Quando você vai deitar, o cansaço te impede de agradecer ao Senhor o dia? No dia a dia, quando somos tentados, seja no trabalho, onde for, as pequenas tentações que ninguém vê, só você e Deus. Na sua empresa, quando você é tentado a burlar o sistema, como falam hoje, o jeitinho brasileiro, você tem escolhido, não vou me beneficiar às custas do prejuízo do outro, ou você não tem feito isso. Em casa a correria tem sido tão grande que você não tem tido tempo para a palavra de Deus, 10 minutinhos ali e pronto, tem a correria do dia a dia. Como tem sido a oração, a meditação bíblica, o seu dia a dia? No mercado, como a pessoa de repente lhe passa um troco errado, você percebe o que você faz? Você volta para devolver? Ou, nossa, fui beneficiado e vai embora. Estou dando exemplos do dia a dia de um cristão. Depois que vai para casa no sábado, quais são as tuas conversas?
Hoje é um dia sagrado. Isaías 58, 13 e 14 diz que as nossas palavras não devem ser as palavras que normalmente usamos na semana. São assuntos sagrados. Mas quando chega em casa, você está conversando sobre o que, quais são os teus interesses, sobre coisa do trabalho, ou sobre a palavra de Deus. Deus conhece o dia a dia de cada um de nós. Conhecia o de Davi, e por isso Deus pegou Davi e colocou diante de um gigante. Sabia que aquele jovem confiaria nele para vencer. Irmão, não nos enganemos. Quando chegar a grande prova diante do povo de Deus, o gigante Golias, que devemos enfrentar a grande tribulação como nunca houve, aqueles que não têm vencido os seus leões e os seus ursos do dia a dia, não imaginem que vão vencer o gigante, porque não vão. As verdadeiras estrelas que vão ser vistas brilhando pelo Senhor quando chegar as trevas da noite da perseguição, são aqueles que se têm dedicado, quando ninguém está vendo hoje, o seu dia a dia com Deus. São pequenas tentações vencidas dia a dia, que vai construir um caráter para suportar a grande prova. Mas se temos negligenciado o básico do que o Evangelho nos ensina, diário, aguardando não, quando chegar a grande prova, vamos dar testemunho pelo Senhor. Pedro, Pedro, disse Jesus, Pedro, Pedro, quando o galo cantar, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Disse Jesus para Pedro. Não, Senhor, se todos se deixarem, eu nunca te deixarei, vou contigo até a morte. E não foi com Jesus até a morte. Assim que viu a espada do romano, negou 3 vezes o seu Senhor. Ali estava um exército do Senhor, o povo de Deus. Diante do gigante, todos tremiam e fugiam de medo. Aqueles que todos olhassem, essas são as estrelas que brilham pelo Senhor. Diante do gigante, ninguém demonstrou fé. Mas aquele que ninguém via, mas andou com o Senhor todos os dias e venceu seus leões e seus ursos diários, na hora da prova, que escureceu, todos viram que era uma estrela de Deus e derrubou o gigante. Meus irmãos, vamos abrir rapidamente em 1 João. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora vamos para findar Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Diz assim: Bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Deus, ao salvar o seu povo por meio da graça e do sacrifício do Senhor Jesus, Ele está atraindo para si um povo que, pela essa mesma graça, os fará obediente aos 10 mandamentos. E quem falar diferente disso, ele diz:
é um mentiroso e não vai ter acesso à árvore da vida, nem vai entrar na cidade pelas portas. A gente acabou de ler. 1 João 2, 3 e 4, Apocalipse 22, 14. Quem vai ter acesso à árvore da vida? Os que obedeceram os mandamentos de Deus. E aqueles que dizem que conhecem a Jesus, mas não guardam os mandamentos, é mentiroso e não tem a verdade. Então aqueles homens do exército achavam que conheciam a Deus, mas quando chegou diante da prova, não conheciam, porque se conhecessem tinham agido como Davi. Mas Davi no dia a dia conhecia o Senhor. E por conhecer o Senhor foi lhe dando umas vitórias diárias. Por buscar o Senhor todos os dias, como se sua vida dependesse disso, o Senhor fez vencer diariamente o urso e o leão. E quando esteve diante do gigante, sua fé não fraquejou. Hoje a mídia coloca e as pessoas ajudam para que isso aconteça, grandes pregadores vistos como os heróis da fé da nossa geração. Mas quase todos que eu tenho visto, ao serem vistos como estrelas grandes e brilhando, sacam a sua espada, eu tenho dito isso, sacam a sua espada para ir contra o mandamento de Deus. Como assim? Na lei de Deus, que contém 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus é um só, Ele é o Pai. Mas a maioria dos grandes que são vistos hoje, levantados pela sociedade e a mídia como os grandes pregadores, ensinam que Deus é uma trindade. Não conhecem a Deus. Ou, se conhecem, pelo menos ainda não aprenderam a verdade. O quarto mandamento da lei de Deus diz: guarde o sábado, lembre-te do sábado para o santificar. O sábado é o dia sagrado. Mas a maioria que hoje as próprias igrejas levantam como grandes pregadores, são exaltados pelos membros e fiéis, sacam sua espada para dizer: não precisa mais guardar o sábado. Não conhece o Senhor Jesus, que Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado. Mateus 12, 8. E esses que não conhecem o Senhor no seu dia a dia, são vistos como estrelas do mundo cristão hoje. Mas Deus está de olho daqueles que ninguém tem visto. Aqueles que no seu dia a dia estão buscando em Cristo forças para obedecer os 10 mandamentos de Deus. E quando, meus irmãos, a prova vier sobre todo mundo, uma prova como nunca houve, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo, são as verdadeiras estrelas que serão vistas. Aqueles que Jesus falou que serão levados para tribunais, para dar testemunho da fé diante dos reis da terra, são homens que no seu dia a dia obedeceram os mandamentos de Deus. Irmãos, não se enganem. Se nós não buscarmos o Senhor com toda a nossa força, como diz a palavra, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todos os dias, não venceremos o gigante que está por vir. E muito menos aqueles que são vistos como joias hoje, mas são os primeiros a pisarem no mandamento de Deus. Não estou aqui para discutir com ninguém. Está escrito: os que praticam os mandamentos vai ter acesso à árvore da vida. Quem não pratica, não vai ter acesso. E ponto. Não vai ter. Diante da prova, será mais um daqueles que, como diz Apocalipse, seguirão a besta na guarda do domingo, rejeitando o sábado do Senhor. Mas mesmo entre nós, aqueles que hoje, graças a Deus, não temos mérito nenhum, foi Deus que nos encontrou, nos tirou da lama. Mas mesmo entre nós, sua igreja verdadeira hoje na terra, Ministério Quarto Anjo de Advertência Final, se não buscarmos o Senhor,
diariamente, se não buscarmos comunhão com Ele, para que vençamos as tentações diárias, quando não se engane, quando chegar a prova, não teremos conhecido o Senhor, que pode livrar com mão forte, e fraquejaremos na fé, assim como foi Pedro. Deus tem nos dado hoje, meus irmãos, a oportunidade de vencermos nossos leões e nossos ursos diariamente, com muita oração, meditação da palavra e fé. E se a gente negligenciar isso, amando mais as coisas dessa terra, usando nossa energia mais nas coisas dessa terra, não venceremos o gigante que está por vir. Mas se nós buscarmos o Senhor todos os dias, buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, diante do gigante teremos conhecido o nosso Deus que nos livrou do urso e do leão diariamente. Quando o patrão diz para você, não, tem que fazer isso no sábado, está ali diante de você o leão. Quando algum parente diz, não quero saber se é sábado, você tem que fazer isso, está ali diante de você o urso. Quando alguém diz, você é maluco, ninguém segue isso aí hoje, ó como essa igreja é pequena, quem quer guardar sábado, quem diz que Deus não é a Trindade hoje? Então só vocês estão certos? Está ali diante de vocês o urso e o leão. Quando as pessoas zombam de nós por causa das roupas que nossas irmãs usam, quando as pessoas estão zombando de nós diariamente, nós temos visto isso, como se veste em brega, Deus mudou, Deus quer o coração, e aí as mulheres hoje tudo usando calça, tudo usando roupa apertada, mostrando seus corpos, dizendo que são cristãs, enquanto a irmã que tem se usado vestido modestamente, tem sido como brega, está ali diante de você, o urso e o leão. Quando as pessoas dizem, esse povo come diferente, não tem nada a ver, e Deus não se preocupa com a sua comida, deixa de ser doido, come essa carne. Está ali diante de você o urso e o leão. Quando você acorda com a agenda cheia, muita coisa para resolver, a cabeça parece que não para, e você é tentada a abrir mão da sua comunhão pessoal para correr para o seu trabalho, está ali diante de você o urso e o leão. As nossas escolhas diariamente, meus irmãos, vai determinar a nossa escolha quando chegar a grande tribulação. Se eu escolher buscar o Senhor, o urso vai ser derrubado por terra. Se eu escolher buscar o Senhor, o leão vai ser derrubado por terra. E eu vou ver que, mesmo na correria do dia a dia, por eu ter escolhido buscar o Senhor, eu vou ter resolvido as coisas do trabalho e vou ter andado em paz com Deus. Se eu ter escolhido diante do patrão que quer que eu trabalhe, só dizer não, então você está na rua, eu vou ver que o Senhor me deu um novo emprego. Isso já aconteceu comigo. Não estou falando de nada que eu nunca vivi. Quando alguém da família insulta e diz, olha, não vai, você vai ter que fazer isso no sábado, e eu digo não, os ursos e os leões estão sendo derrubados diariamente. Se eu escolher o Senhor, eu vou ter conhecido Deus no meu dia a dia. E diante do gigante que está por vir, eu vou lembrar de como Deus me livrou dos leões e dos ursos. E não é agora, diante do gigante, que Ele vai virar as costas para mim. Mas se diante dessas provas pequenas do dia a dia que o diabo fica tentando nos derrubar, a gente vai cedendo, escolhendo o lado que nos deu a derrota. Quando chegar diante do gigante, quando eu olhar para trás, eu vou ver o quê? Toda vez eu caí. Eu não tive experiência de um Deus que me livrou porque eu tomei as decisões erradas. E como aquele exército, a Bíblia falava, eu vou tremer e fugir diante do gigante. Então escolhemos hoje, meus irmãos, as decisões pequenas que vão nos dar vitória sobre os ursos e os leões. E quando vier a prova sobre nós, que há de perseguir aqueles que obedecem os 10 mandamentos de Deus, seremos vitoriosos, como diz Apocalipse 17, onde ele diz, combateram contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os venceu, porque é o Senhor dos Senhores. Venceu também aqueles que estão com eles, eleitos e chamados
Amém. Que Deus nos dê vitória todos os dias, atuando Ele na nossa decisão correta. A decisão que nos leva à obediência aos 10 mandamentos pela graça do Senhor Jesus. E quando chegar a prova, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então vamos fazer uma oração e pedir a Deus que essa seja a nossa realidade hoje, enquanto Ele tem nos dado essas oportunidades. Senhor, nosso Deus, nosso Pai poderoso, obrigado por ter nos conduzido por meio de Tua palavra. Em meio àquela incredulidade diante daquele gigante, o Senhor nos deixou para nós um exemplo de fé em Teu servo Davi, que hoje está escrito para o nosso benefício. Se confiarmos no Senhor, entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, para dia a dia andarmos na obediência aos Teus mandamentos e vencermos as tentações do diabo, a promessa do Senhor, podemos confiar porque o Senhor cumpre Suas promessas, é que o Senhor guardará o Seu povo quando vier a tribulação do fim. Mas se negligenciarmos, não teremos fé para vencer. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, dia a dia a escolhermos a Tua palavra, a oração, a decisão que nos levará à vitória com Cristo, para que essa decisão seja tomada também diante do gigante, que o Senhor derrubará diante daqueles que terão fé para isso. Permanece conosco, ó Pai, nesse dia sagrado. Abençoa o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste, que o Senhor te abençoe. Continue falando com você através da Sua palavra e que possamos nos encontrar mais vezes. Até uma próxima, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.